O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu a montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a carta aos Colossenses está muito teológica, né? Filosófica. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiai-vos por Ele, enraizados nele e edificados nele. Toda a sabedoria, tudo que sai de inteligência, tem que realmente ter, pelo menos, analogia com Cristo. Tudo que é só humano, que não chega até Ele, não é sabedoria, né? Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade, não é uma verdade. Toda a verdade passa por Ele, né? Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa. A filosofia é o estudo do saber, que busca a causa primeira e o fim último. As filosofias modernas, desde Ockham para frente, são filosofias que não cabem à sabedoria divina. Por quê? A filosofia parte do princípio que existe uma realidade a ser estudada e o meu intelecto se adequa à realidade com o exercício da inteligência, da mente, do raciocínio. Antes de Cristo, os gregos faziam isso humanamente somente. Hoje é iluminado pela graça. Né? Sempre foi assim. Hoje, efetivamente, iluminado pela graça. Então, a filosofia verdadeira, ela tem que buscar o fundamento de tudo, que é o próprio Deus, e o fim último de tudo. As filosofias modernas, não. Elas trabalham, elas destroem o primeiro princípio e o fim último. E, além disso, eles têm a audácia, pela petulância da soberba, os filósofos mais famosos, Kant, Cartésio, eles partem do princípio que a realidade é criada dentro da mente. Uma coisa mais louca do mundo. A criatura que conheceria o que é criado pelo Criador, agora cria na mente. Isso é o transcendental, por exemplo, dos filósofos como Platão e Aristóteles. O transcendental é aquilo que na criação reflete o Criador, que é a bondade, a verdade, a beleza, e chega ao Criador. O transcendental, para Kant, é o tempo e o espaço que eu coloco numa estrutura externa chamada noumeno. Cartésio coloca como a realidade aquilo o que é mais real, o que eu penso na minha mente. Ou seja, são filosofias completamente incompatíveis com a criação. A filosofia verdadeira, bela, que nós deveríamos estudar na escola, e geralmente é pouco estudado, até nos seminários, eles estudam
muito os filósofos modernos, destroem a mente, né? Porque não consegue raciocinar de uma forma para receber a teologia, que é a revelação, né? Então hoje se destruiu a filosofia. A teologia, a mesma forma. Não existe teologia fora da igreja. Hoje se fala em vários tipos de teologia, teologia do povo, teologia sei lá o quê, mas se perde a origem de tudo, que é Deus, que escolheu que essa revelação passasse pela sua igreja. Então toda teologia que vai contra a igreja não é teologia, ou que não parte da igreja, né? E hoje, muita gente dizia que da verdade sobrava a ciência experimental, a ciência das universidades. Hoje os globalistas são donos das revistas de medicina, dos laboratórios. Então nós não podemos confiar nem mais nos trabalhos científicos, porque aqueles que querem nos matar, que querem derrubar a população, que querem dominar o mundo, são donos das universidades. Por isso que os ginecologistas são treinados, como macacos treinados, a passar anticoncepcional, DIU, cesárea e tantas coisas mais. Eles não dão conta de fazer outra coisa. Porque todas as universidades que os globalistas são donos foram treinadas para treinar isso. Então hoje nós temos o demônio destruindo a teologia, fora da igreja, a filosofia moderna, que o homem é soberbo e cria a própria realidade, não aprende com a realidade. E agora nós temos até as revistas científicas publicando trabalhos absurdos, como foi da hidroxicloroquina na Lancet, que foi uma mentira. Colocar ideologia de gênero em revista científica, que é a coisa mais absurda cientificamente falando. Então nós não temos nada de segurança a não ser a humildade de rezar. Hoje a pessoa mais sábia é aquela que reza e busca sabedoria. Bem, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Dele também estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças, de todos os poderes. Do corpo místico de Cristo, nós somos os membros e Cristo é a cabeça. O batismo nos faz unir como membros. Com Cristo fomos sepultados no batismo. Aquela morte que entrou com o pecado, o sofrimento e a morte, humana, física, corporal, ela hoje também, na vida espiritual, ela também pode ser espiritual. Você decide morrer, né? Moral. O batismo é aquele que você decide morrer para o homem velho que está morrendo, a carcassinha fedida aqui, que vai morrer mais cedo ou mais tarde. Eu também decido, com o meu livre-arbítrio, a morrer para o homem velho, o homem viciado, que busca as paixões, que quer sua honra, para me entregar completamente a Deus. Então, aquilo que acontece com o corpo, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde está aí a carcassinha morrendo, eu decido espiritualmente morrer para mim mesmo. E o batismo é o maior símbolo. Você morre para o homem e a mulher velha e renasce para o homem novo. Com o batismo, nós nos tornamos concidadãos do céu. Entende? Ou não? Quando você é batizado, você não é mais cidadão deste mundo. Você só está neste mundo para configurar, para merecer, para trabalhar, para você ir para a sua cidadania principal, que é o céu. Você não é mais do estômago, do prazer, do poder, do dinheiro. Você é do céu. Então você morre para essas coisas mundanas e Deus te dá a felicidade como um dom, mesmo no sofrimento, aceitando morrer, e te faz uma nova criatura. Existia uma conta contra nós a ser paga. Lembra que a justiça só pode ser feita com pessoas do mesmo nível. Então, desde o primeiro pecado, o ser humano nunca mais conseguia pagar a conta com Deus, porque Deus está acima, assim como nós não conseguimos pagar a conta com os pais. Não existe justiça entre filhos e pais. Você nunca vai pagar o que seus pais fizeram. E eu ouço demais gente que empresta dinheiro para o pai com juro. Juro de agiota. Acredite se quiser.
acabar o piqui do Goiás? Empresta com juro de agiota para os pais, sendo que nunca vai conseguir pagar o que os pais fizeram, né? Então, quem poderia pagar a conta com Deus? Outro Deus. Então, por isso que o Filho se encarna e paga a conta para nós, porque Ele é Deus. Aí restabelece justiça. A relação entre pais e filhos não é a justiça, porque não tem como ser. Se chama dom da piedade, virtude da piedade. E a relação nossa com Deus não é justiça, é virtude da religião. Justiça é só entre Cristo e Deus. Por isso que Ele pagou os pecados de toda a humanidade. Por isso que quem estava no Antigo Testamento não entrou no céu até Jesus vir pagar a conta. Para restabelecer justiça, são necessárias 3 coisas. Alteridade, ou seja, tem que ser pessoas diferentes. Um débito rigoroso, o nosso pecado teve. E mesma dignidade. Nós não temos justiça com os animais, né? Ninguém vai ser processado por injustiça. Pode ser por maus tratos, mas não é injustiça. Porque eles são de níveis inferiores. Assim, nós entre Deus. Bem, e um evangelho? O evangelho, Jesus fica a noite inteira rezando. Aí eu pergunto, ele precisava rezar mesmo ou ele fingiu? Precisava. Aí que está. O povo acha que Jesus era um robô que fingia, um mutante, né? Não. Ele, que é Deus, quis se esvaziar completamente do seu poder e viver uma vida humana verdadeira. Então, mesmo ele sendo Deus, ele entregou o poder para o Pai. Então, ele era o que mais precisava rezar. Porque ele é o humano mais 100% humano, mais perfeito. E o humano mais perfeito que existe é o humano que reza. O humano mais tranqueira que existe é o que não reza. Com títulos ou sem títulos. O humano que não reza, tranqueira. O humano que reza é o mais perfeito. Por isso que ele passou a noite rezando. Passou a noite rezando em Deus, certo? Então, quanto mais você quer ser perfeito, mais você participa dos sacramentos, você reza, porque aí Deus te mata, você aceita morrer para si mesmo e renasce um novo homem, uma nova mulher. Então, Jesus precisava rezar, sim. Claro que é diferente o que ele recebia, como a fonte que ele recebia da nossa. Ele recebia tudo da oração pela união hipostática. A natureza humana e divina no mesmo indivíduo. Nós recebemos tudo na oração pela inabitação, pelo Espírito Santo que habita na nossa alma. Entende a diferença? Um é o Deus que mora na nossa alma, nós, e Jesus não. É pela natureza divina, o Pai, Filho, Espírito Santo que estava nele, junto com a natureza humana, que passava para a mente dele quando ele rezava tudo que ele precisava para a missão. Bem, depois ele escolheu os discípulos. Não é isso? Ao amanhecer ele escolheu os discípulos, Tiago, João, depois de rezar a noite inteira, pedir que Deus... Será que você reza, nós rezamos para decisões importantes da vida? Senão vai dar tudo errado, depois vai chorar aqui, falando que deu tudo errado, né? E depois começou a curar doenças e expulsar os espíritos maus. Uma multidão tocava Jesus porque saía uma força dele e curava a todos. Quem reza, quem tem contato com Jesus, recebe uma cura, uma força que sai dele. Quem é de missa diária sabe, muita gente já me testemunhou isso. Você começa a missa, você acha normal. Passa um tempo, você é outra pessoa. De tanto contato com Jesus, você começa a ver o mundo diferente, você suporta as dores diferentes, você vê o mundo com sabedoria, você vê tudo com outros olhos, você tem sabedoria maior para lidar com as coisas, você vai se transformando numa nova pessoa, porque sai uma força de Jesus. Quanto mais contato da Eucaristia, na missa, na adoração, nos sacramentos, a confissão, confessar frequentemente, você recebe uma força. Não é só um teatro, recebe uma força. Por isso que quando você confessa frequentemente, você recebe uma graça para cada vez mais cair menos.
Então, tudo e a oração em si também te dá força, te dá sabedoria, luz. Então, essa é a chave. Qual é a chave? Qual é o segredo, né, da música? Jesus, a oração, ser pequeno diante dele. E qual que é o caminho mais seguro para Jesus? E mais curto? Aqueles que consagraram a ela? Qual que é? A mamãe. Você quer correr, pegar os braços de Jesus logo? Abraça a mamãe que ela te leva. E ainda faz cafunézinho, né? Mesmo quando você está sofrendo. Ela te consola e te leva rapidamente para a união com Jesus. Com a oração do terço, do rosário, do ofício do Imaculado. Que Nossa Senhora nos dê juízo para cada vez mais rezarmos muito, morrermos para nós mesmos e abraçarmos a cruz. Assim seja.